Double Ultra. Bom dia, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica Tawantinsuiana. Eu sou Dom Carlos, vocês estão no programa O Avatar Reino do Sol, Haile, Filhos do Sol. Queridos amigos, mais uma manhã aqui no Vale das Hortas. Hoje temos frio, temos chuva, o tempo não está lá grandes coisas. Vocês, como que está aqui o clima na Big City, Lisboa. Aqui o belíssimo Vale das Hortas, aonde eu vivo, na capital do reino. Pronto, temos essa péssima imagem aí, infelizmente, desse lixo que os lisboetas cá deitam, né? Deitam muito lixo aqui. Entretanto, quando vem entulho, eu aproveito para fazer obras aqui de manutenção. Canta, Vladimir, canta, meu canarito. Serinos, canária. Ele adora quando eu faço barulho, né? Quando eu coloco alguma música. Vamos fazer agora o nosso café do dia. Agora vamos levantar para fazer o café nosso de cada dia. Vou passar aqui meus sapatos. Vamos agir. Big City, Lisboa. Ao som de Helena Telieva. Raci Pop Music. Haile, Filhos do Sol. E a chuva cai em Lisboa. Mas eu tenho que levantar para agir. Vou colocar aqui a gloriosa. E vamos que vamos. Vamos agir. Vejam vocês. A chuva cair e escorrer pela janela da minha casa. Mas eu tenho que levantar para agir. Vamos que vamos. Ah, como é bom o doce ar da liberdade de acordar a nômade. Slava Rassi. Ah, como é bom o doce ar da liberdade de acordar à tarde nômade. Depois de passar aqui horas e mais horas assistindo vários seriados, descansando em casa, eu levanto com essa belíssima imagem desse arco-íris magnífico após a chuvarada no horizonte. Belíssimo. Multicolores aqui junto ao World Trade Center, Vale das Hortas, capital do reino, Lisboa. E com essa belíssima imagem do arco-íris para o canal da Casa Real Incaica
Dawa Tsuiana, portanto o programa O Avatar do Reino do Sol. Queridos amigos, viva a evolução! Sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica, Dawa Tsuiana. Eu sou Dom Carlos, vocês estão no programa O Avatar do Reino do Sol. Slava-se. Queridos amigos, o tema é: quem colocou o jabuti na árvore, pois o desça, pois jabuti não sobe em árvore. Esse é o tema do nosso programa. Para aqueles que não sabem, jabuti é a maneira que os aborígenes brasileiros chamam as tartarugas, os cágados. Portanto, quem colocou o jabuti na árvore, que o desça, porque jabuti não sobe em árvore. Pessoal, nós sabemos que, principalmente a partir de 2014, com o golpe de Estado em Kiev, a famosa Revolução da Maidan, a Secretaria de Estado, a USAID, a própria CIA esteve lá e ainda está, presente em Kiev, fomentando, manipulando com dinheiro, com inteligência, a organização criminosa que assaltou o poder e destituiu o nosso presidente democrático do governo da Ucrânia, portanto, Viktor Yanukovych. Então, a própria secretária de Estado dos Estados Unidos, a Victoria Nuland, lá esteve presente, distribuindo dinheiro, alimentação e dando toda a logística para os grupos neonazis, os grupos supremacistas ucranianos, para o que veio a ser um golpe de Estado, a qual pessoas populares foram mortas, policiais foram gravemente feridos, houve óbito entre as forças de segurança e, como a vida do nosso presidente estava em risco, ele teve que evacuar a cidade, a capital, e foi acolhido como asilado político na República Socialista Soviética da Belarus e posteriormente na Federação da Rússia. Portanto, os golpistas assumiram o poder na Ucrânia e posteriormente as forças atlanticistas, os DGs, os dominadores globais atlanticistas, leia-se sionistas anglo-saxões, criaram um personagem, um ator da televisão ucraniana, das redes de televisões patrocinadas e criadas pelo Ocidente para manipulação das mentes, dos corações do povo eslavo. Portanto, o senhor Vladimir Zelensky, um palhaço, um humorista sem graça, sem talento, assumiu como presidente após o golpe e vinha governando desde então e se preparando para enrudecer a guerra civil no Donbás, portanto, uma contraofensiva contra os nossos povos do Donbás, porque lá eu vivia e eu estava por dentro
dessas movimentações golpistas e atlanticistas da parte de Kiev contra nós. Porém, a inteligência da Federação da Rússia estava monitorando toda essa situação. A guerra civil foi agravada com centenas de mortos civis. Eu mesmo testemunhei pessoalmente esses acontecimentos lamentáveis e também perseguições. Olá, como está? Tudo bem? Tá tudo. Perseguições contra os grupos étnicos russos, exonerações dos funcionários públicos do Oblast Donetsk, Luhansk, até violações de mulheres e também genocídio contra a população civil. Tudo isso nós testemunhamos, nós somos testemunhas oculares e podemos testemunhar, inclusive em tribunal, quando toda essa quadrilha organizada for julgada. E nós sabemos que esse cidadão nem teve votos suficientes para uma suposta presidência, mas foram fraudados os votos para que ele assumisse a cadeira presidencial, que anteriormente era do nosso presidente democrático Viktor Yanukovych. Então, eu considero esses personagens como o senhor Vladimir Zelensky, o senhor Guaidó da Venezuela, todos eles, o senhor Navalny, todos eles criações dos dominadores globais atlanticistas, o eixo Londres, Washington DC, Tel Aviv, para aplicar os seus golpes, as suas revoluções de Estado, as suas revoluções laranja contra os países alvos que eles querem derrotar no campo da geopolítica, no campo da economia, no campo cultural. E esse foi o caso da Federação da Rússia, e a Ucrânia é apenas um cavalo de Troia. E esse senhor Zelensky, ele é o Juan Guaidó ucraniano, portanto ele é um jabuti. E agora, quem colocou esse jabuti na árvore, que o desça, porque jabuti não sobe em árvore. Nesse caso, os Estados Unidos devem destituí-lo ou devem eliminá-lo, assim como fez contra outros ex-aliados, nomeadamente o comandante Saddam Hussein, o comandante Muammar Gaddafi, o comandante Osama Bin Laden, entre outros, que já não têm utilidade para os DGs atlanticistas, devem tirá-lo. Portanto, esse jabuti chamado Vladimir Zelensky se colocou agora no caminho de pessoas poderosíssimas, a facção que assumiu o poder na Casa Branca, e querem se livrar dele, porque a guerra só agrava-se, mais de 1 milhão de pessoas mortas pelas guerras dos DGs do governo Biden e do governo Boris Johnson, e agora o senhor Trump, que é de uma outra facção DG, viu que não é vantajoso continuar com a guerra, porque ela já é considerada pelo Pentágono como uma guerra perdida pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido da Grã-Bretanha, e preferiram fazer acordo com a Federação da Rússia para pelo menos saírem com algumas fatias do bolo. Nesse caso, eles querem o controle de pelo menos 60% das terras raras ucranianas
com potencial de produção de carvão, de urânio, alumínio, lítio, entre outros minérios raros, essenciais para a disputa econômica que os Estados Unidos pretende enrujecer contra a República Popular da China, que é atualmente a detentora do controle de 80% das reservas, as terras raras mundiais, e os Estados Unidos se vê acuado, suplantado pela República Popular da China, e precisa das terras raras ucranianas, que são as maiores reservas europeias de terras raras, para poder confrontar o seu maior inimigo geopolítico, geoestratégico, econômico e militar, que é a China, e coloca a Rússia em segundo plano, porque o grupo DGs do Donald Trump não vê a Rússia nesse momento como o maior adversário para os Estados Unidos, como o via o governo Biden. Vê sim a China. Portanto, nesse momento, prefere uma saída honrosa da guerra, para não reconhecer que foram derrotados no campo de batalha. Já há uma movimentação por parte dos Estados Unidos e até mesmo do Reino Unido nos bastidores para tirar o jabuti da árvore. Nesse caso, destituir o senhor Zelensky do governo de Kiev. E ele, como não é bobo nem nada, ele está todo cagado, está todo borrado de medo, porque corre até mesmo o risco de ter o mesmo destino dos dois ex-sócios dos DGs atlanticistas que eu citei, o comandante Saddam Hussein e o comandante Muammar Gaddafi. O senhor Zelensky já está a falar aos quatro ventos que aceitaria a hipótese de renunciar, ou seja, ele quer escapar para um bom exílio na França ou no Reino Unido, com a burra cheia de grana que ele ganhou da União Europeia, que tirou do povo da União Europeia os 500 milhões de habitantes para encher os bolsos dos bandidos dessa quadrilha organizada que assaltou o governo da Ucrânia em 2014, e também os seus generais, os seus governadores de oblast. Portanto, essa corja toda querem ir para o exílio, curtir a dinheirama que eles ganharam de borla da União Europeia e dos Estados Unidos da América, que alega que cedeu mais de 500 bilhões de dólares para o senhor Zelensky na sua guerra estúpida. Porém, o senhor Zelensky disse que o valor não foi 500 bilhões, e sim 170 bilhões. Então o senhor Trump quer as terras raras, porque ele considera que a Ucrânia deve pagar pela guerra que não ganhou, a guerra que perdeu no campo de batalha, e foi um investimento ruim que os Estados Unidos fizeram em investir nesse cavalo de Troia, a Ucrânia, para ela perder no campo de batalha. Então o senhor Trump quer todo o dinheiro doado dos contribuintes estadunidenses de volta. E ele quer com juros e correção monetária, ou seja, ele quer 500 bilhões. Diz que o senhor Vladimir Zelensky tem essa dívida com os Estados Unidos e deve pagá-la. Então tem que assinar um contrato de 100 anos cedendo 60% de todas as terras raras da Ucrânia. Porém, os entraves é que mais de 25% do território da Ucrânia faz parte da jurisdição de Moscou, e a Rússia não vai aceitar facilmente esses contratos com os Estados Unidos de cedência dessas terras raras. A Rússia com certeza estará ponderando e negociando para não
pôr em risco a sua soberania sobre o território conquistado no campo de batalha. Então, os Estados Unidos colocou o jabuti Vladimir Zelensky na árvore, e agora o jabuti não quer descer a árvore. E os Estados Unidos terá que tirar o ator palhaço, o jabuti, da árvore, porque o jogo mudou e o jabuti Zelensky não quer descer da árvore e será tirado de lá à força ou morto. Portanto, o senhor Zelensky já está sendo fritado para ser destituído da liderança da Ucrânia, e ele, como não é bobo nem nada, já está cogitando aí várias saídas, né? Leia-se exílio em algum país rico que ele possa desfrutar com a bela esposa toda a dinheirama que ele ganhou e enganou, se é que posso dizer assim, a União Europeia e os Estados Unidos. Então o senhor Zelensky já está enxugando as lágrimas, já está para a choradeira por não ter sido convidado para as negociações, os encontros em Riad entre os Estados Unidos e a Federação da Rússia, porque ele já percebeu que ele não terá nenhum tipo de influência nas decisões que são tomadas entre os grandes atores mundiais, as superpotências, porque é o que Dom Carlos sempre diz: essa não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, essa é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. O senhor Zelensky, a Ucrânia, é apenas os procuradores dessa guerra. Portanto, o senhor Zelensky tinha uma procuração para fazer a guerra dos Estados Unidos contra a Federação da Rússia. Portanto, a procuração da Ucrânia acabou e a Ucrânia foi derrotada no campo de batalha, representando os Estados Unidos da América, que decidiu por encerrar esse intento de fragilizar, desmobilizar a Rússia, e a Rússia venceu no campo de batalha e também no campo econômico, no campo geopolítico, no campo estratégico, porque a Rússia mostrou-se ainda mais forte, sua economia foi diversificada, o comércio com a Ásia, com a África, com a América Hispânica foi incrementado, de maneira que a Rússia se desvencilhou completamente da economia da União Europeia e dos Estados Unidos e conseguiu, pelo contrário, até mesmo o crescimento da sua indústria, da sua economia, do bem-estar social. O rublo, o dinheiro russo, está estabilizado, está forte, a moeda não sofreu danos assim prognosticado, conforme o Parlamento Europeu previa, e as mais de 2.000 sanções contra a Federação da Rússia não a derrotaram. A Rússia se mostrou ainda mais poderosa, ainda mais invencível, como sempre o foi na história. A Rússia não perde guerras. Slava assim. É isso, queridos amigos. A cultura da Rússia é uma cultura forte, nada a derrota. Portanto, toda a russofobia da União Europeia, dos povos aqui da União Europeia, não foram capazes de esconder a verdade absoluta, que a Rússia tem a razão, que a Rússia tem a verdade, e que a União Europeia embarcou em uma canoa furada dos Estados Unidos e agora se vê desprotegida com exércitos nanicos da Grã-Bretanha, da França, da Alemanha, que se
a Rússia quisesse avançar, poderia tomar Londres, Madrid e Berlim em apenas 7 horas de combate. Porque a Rússia não tem essa intenção, como sempre deixou claro que a única questão era que não queria estar sendo cercada pelas bases, os mísseis nucleares dos Estados Unidos, que até mesmo já estavam sendo instalados na Ucrânia, e como não foi atendido com as suas petições, a Rússia esperou 8 anos para se preparar e teve que agir militarmente com uma operação militar especial e venceu a União Europeia, a NATO e principalmente os Estados Unidos no campo de batalha. Então, quem colocou lá o jabuti, que o desça, porque jabuti não desce da árvore, ele tem que ser tirado. Slava Россия. Viva a Revolução! Grande abraço a todos. Até amanhã.